Uma jovem partiu para casa na noite de Ano Novo e desapareceu a apenas 150 metros de sua casa. A polícia imediatamente iniciou uma investigação, que rapidamente se tornou a maior do distrito onde a jovem morava. Somente após um mês eles conseguiram descobrir a chocante verdade para a qual ninguém estava preparado. Raquel Moran nasceu em 17 de janeiro de 1981 na Inglaterra. Ela era a mais nova de 4 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Eles todos moravam juntos em uma cidade chamada Hull. Desde jovem, Raquel era apaixonada por música e dança, preferindo o balé. Na escola, ela sempre foi uma aluna excelente. Depois, ela entrou em uma faculdade local, onde estudou tecnologia da informação. Mais tarde, ela mudou de direção, decidindo se aprimorar em sua paixão, a dança. Ela conheceu um cara chamado Mark Shepard e logo começaram a namorar. Depois de algum tempo, decidiram morar juntos e alugaram um apartamento em uma área residencial tranquila. Seu complexo residencial ficava a apenas 1 quilômetro da casa dos pais de Raquel, então ela costumava visitá-los com frequência. Raquel também arranjou um emprego de meio período em uma padaria local, decorando bolos. Ela rapidamente se apaixonou pelo trabalho e começou a considerar a ideia de obter uma educação culinária. Em dezembro de 2002, quando Raquel tinha 21 anos, ela e o namorado decidiram adotar 2 gatinhos. Ela cuidava deles dedicadamente, dedicando a maior parte de seu tempo livre a eles. Raquel e Mark tentavam não deixar os gatinhos sozinhos por muito tempo, então sempre tentavam planejar suas atividades para que um deles estivesse em casa cuidando dos animais. Por isso, eles já haviam planejado como passar o ano novo. Mark deveria visitar seus pais e voltar para casa à noite, enquanto Raquel planejava ir a um bar com seu irmão e comemorar o ano novo lá. Depois, ela deveria voltar com ele para a casa dos pais e passaria a noite lá. Na noite de 31 de dezembro, Raquel encontrou seu irmão e foram para o bar, onde se juntaram a alguns amigos. Eles celebraram o ano novo lá, e depois de meia-noite, Raquel e seu irmão deixaram o estabelecimento e chegaram à casa dos pais por volta das 1h20 da madrugada. Antes de ir dormir, Raquel conversou com sua mãe e decidiu ligar para o namorado para ver como ele estava. No entanto, Mark não atendeu ao telefone fixo, então ela ligou para o celular dele. Desta vez, ele atendeu e disse que os amigos o haviam convidado para uma festa. Raquel ficou chateada por Mark ter saído de casa contra o combinado e deixado os gatos sozinhos a noite toda. Então ela decidiu não passar a noite na casa dos pais e se preparou para ir para casa. Ao saber disso, sua mãe tentou impedi-la, pois era tarde da noite. Apesar do apartamento de Raquel estar a apenas 1 quilômetro de distância, sua mãe estava muito preocupada com sua segurança. Elas discutiram por um tempo, e no final Raquel decidiu ir para casa, prometendo ligar para a mãe assim que chegasse. A mãe esperou cerca de 1h30, mas não recebeu nenhuma ligação da filha. Então ela mesma ligou para Raquel, primeiro no celular e depois no telefone fixo, mas todas as ligações não foram atendidas. A mulher começou a ficar preocupada e pensou que Raquel poderia ter ido para a festa onde estava o namorado e, por isso, não estava atendendo ao telefone. Ela tentou ligar para Raquel até cerca de 5 da manhã, mas acabou decidindo ir dormir. A mulher acordou por volta das 10 da manhã e viu que seu marido estava ao telefone. Ela esperava que ele estivesse falando com Raquel. No entanto, do outro lado da linha estava sua filha mais velha, que ligou para os pais porque não conseguia entrar em contato com Raquel. Isso preocupou muito a todos da família. Percebendo que a garota ainda não havia voltado para casa, seus parentes começaram a entrar em pânico. Eles continuaram tentando ligar para ela e, depois de um longo tempo, Mark atendeu o telefone. Ele ficou surpreso quando lhe perguntaram se Raquel estava em casa. Ele disse que voltou para casa por volta das 7 da manhã e ela não estava lá. Ele pensou que ela tinha passado a noite na casa dos pais, então não deu muita importância e foi dormir. Segundo Mark, não havia sinais de que Raquel tinha voltado para casa. Suas coisas com as quais ela tinha ido para o bar não estavam lá, a cama estava arrumada como quando ele saiu e os gatos não haviam sido alimentados. Isso deixou a família de Raquel ainda mais preocupada. Eles ligaram para todos os amigos da filha e outros parentes, mas ninguém a tinha visto. Naquela noite, um dia após o desaparecimento, os pais da garota decidiram chamar a polícia.
Porém, Raquel tinha quase 22 anos. Os investigadores tinham que esperar algum tempo desde o desaparecimento para começar a busca. No entanto, neste caso, eles decidiram começar a procurar imediatamente, desobedecendo à lei. Eles revistaram seu apartamento e também conversaram com todos os parentes e amigos. Os policiais imediatamente descartaram a versão de que Raquel simplesmente fugiu por conta própria. Toda a sua biografia e relatos de pessoas próximas contradiziam essa possibilidade. Durante a conversa com os investigadores, a mãe da garota lembrou de um momento. Naquela noite, quando Raquel estava prestes a voltar para seu apartamento, a mãe começou a discutir com ela literalmente na porta de casa. Elas ficaram paradas com a porta aberta enquanto a mulher tentava convencer a filha a ficar. Em certo momento, um homem desconhecido passou pela rua. A mãe de Raquel até pensou em abordá-lo e pedir para acompanhar a filha até em casa, mas mudou de ideia. Depois de receber uma descrição bastante vaga desse homem, os policiais começaram a procurá-lo. Ele estava indo na mesma direção para onde Raquel iria minutos depois, então o homem poderia ter visto algo. Eles enviaram orientações para todos os carros de patrulha e, ao mesmo tempo, continuaram procurando outras pistas. Os detetives começaram a se concentrar em Mark, o namorado da garota desaparecida. Em primeiro lugar, souberam que houve uma briga entre eles naquela noite, quando Raquel descobriu que ele tinha ido para a festa. Em segundo lugar, durante a conversa com a polícia, Mark não parecia perturbado, apesar de sua namorada ter desaparecido no meio da noite. Tudo isso levou os investigadores a pensar que ele poderia ter algo a ver com o desaparecimento dela. Então decidiram verificar seu álibi. Mark disse que voltou da festa depois das 6 da manhã. Os policiais conversaram com todas as pessoas presentes lá, e elas confirmaram a história do rapaz. Ele realmente estava com seus amigos em uma festa. Os parentes da garota também insistiram que ele jamais faria mal a ela. Após isso, os investigadores solicitaram dados da operadora de celular e do banco de Raquel. Descobriram que desde o momento do desaparecimento dela, a garota não usou o telefone nem os cartões bancários. Eles não puderam rastrear a localização do celular dela, e os dados das torres de celular foram praticamente inúteis em tão curta distância. Depois disso, os policiais decidiram obter todos os registros das câmeras de vigilância dentro de um raio de 10 quilômetros do seu trajeto. Eles enviaram patrulhas para cada loja e também falaram com os moradores dessas áreas, esperando que alguns deles tivessem câmeras de segurança instaladas. Logo eles conseguiram avistar Raquel em uma das câmeras, a poucas centenas de metros de seu complexo residencial. Isso confirmou mais uma vez que ela estava indo para casa e não para outro lugar. Os detetives concentraram suas buscas nessa área. Eles chamaram cães farejadores, helicópteros e dezenas de oficiais para vasculhar as ruas, campos e as águas próximas. Também começaram a drenar riachos e canais artificiais para examiná-los completamente, mas tudo isso não trouxe resultados. Os dias passaram, e os policiais começaram a acreditar cada vez mais que Raquel poderia não estar mais viva. No entanto, eles continuaram as buscas ativas e intensivas. 2 semanas depois, eles tiveram sua primeira pista alarmante. Drenando um dos canais perto do apartamento de Raquel, encontraram lá o sapato dela, com o qual ela havia deixado a casa da mãe. No dia seguinte, no mesmo canal, encontraram um saco de lixo contendo a bolsa de uma mulher, com maquiagem, telefone e outros pertences. Entre eles estava o passaporte de Raquel Moran. Todos esses itens levaram os parentes da garota e os investigadores a pensar que ela provavelmente estava morta, e os policiais continuaram a vasculhar os canais. Eles consideraram a possibilidade de que um criminoso desconhecido pudesse ter jogado o corpo de Raquel lá. No entanto, buscas posteriores não levaram a nada. Nos dias seguintes, os detetives colocaram ainda mais esforços neste caso. Decidiram recorrer a uma tática bastante popular na Inglaterra. A polícia encontrou uma mulher que se parecia com Raquel, deu a ela roupas semelhantes às que a garota usava na noite do desaparecimento e pediu-lhe que seguisse o mesmo caminho. Tudo isso foi filmado e depois os investigadores entregaram essas gravações aos canais de televisão locais. A essência desse experimento era encontrar testemunhas que pudessem ter visto Raquel na noite do desaparecimento, mas não deram importância a isso ou simplesmente esqueceram. Nesse caso, a recriação visual da cena ajudou-os a lembrar dos detalhes e isso funcionou.
Após a publicação dos vídeos, várias pessoas procuraram a polícia imediatamente e compartilharam suas observações. Os detetives verificaram, mas no final isso não trouxe nenhum benefício para o caso. No entanto, os detetives conseguiram algo significativo além das testemunhas, mais proprietários de câmeras de vigilância instaladas na área. Nos primeiros dias da investigação, a polícia recebeu a maior parte dessas gravações. No entanto, algumas delas acabaram passando despercebidas, e após esse vídeo de recriação algumas pessoas deram mais vídeos de câmeras que haviam passado em branco. A administração de uma escola, localizada a cerca de 150 metros do apartamento de Raquel, entregou a eles as gravações daquela noite. Nelas, os policiais viram uma mulher indo na direção do mesmo complexo residencial. A qualidade da gravação era bastante ruim, mas pela hora, os investigadores presumiram que era Raquel. Poucos segundos depois, alguém passou por ela e os detetives pensaram que poderia ser o mesmo criminoso desconhecido que poderia ter atacado a garota. Infelizmente, a qualidade da gravação não permitiu ver nenhum detalhe. Então os policiais juntos decidiram que o sequestrador de Raquel fosse esse homem. Ele não poderia ter levado o corpo dela muito longe, já que não tinha carro. Eles supuseram que o criminoso morava na área e decidiram tentar vasculhar cada casa em um raio de 2 quilômetros daquele local. Claro, para isso, precisavam do consentimento dos moradores e muito tempo. Portanto, os investigadores convocaram mais de 100 oficiais para bater em todas as portas de casas e apartamentos, pedindo permissão para fazer busca. Eles começaram a ação em 28 de janeiro. Os policiais foram divididos em grupos de 3, cada um com um especialista em busca de casas. Algumas horas depois, um desses grupos chegou à rua de Raquel e os policiais começaram a bater em cada porta. Quando os oficiais chegaram ao último apartamento, algo alarmante os aguardava. Eles imediatamente ligaram para o principal detetive e pediram que ele fosse urgentemente até lá. Quando os policiais bateram na última porta do apartamento, um homem os recebeu e os deixou entrar. Os oficiais vasculharam o local, mas não encontraram nada suspeito. No entanto, antes de sair, um deles viu um pequeno armário para armazenamento de lixo, algo comum em muitos desses apartamentos. Os policiais decidiram dar uma olhada, mas a porta estava trancada. Eles pediram ao homem que lhes desse a chave, mas ele disse que não lembrava onde estava. Eles continuaram insistindo para que ele procurasse a chave para ter certeza de que não havia nada em sua casa. O homem procurou pelo apartamento e, após algum tempo, finalmente encontrou a chave. Os policiais abriram a porta e encontraram muitos sacos de lixo, caixas vazias e outros detritos lá dentro. Começaram a remover a bagunça, pois o armário estava cheio até o topo. Em um certo momento, um dos policiais congelou ao tirar mais um saco. Ele viu um pé humano. Poucos segundos depois, ele retirou o restante do lixo e percebeu que estava diante do corpo de Raquel Moran. Estava enrolado em um cobertor e mal cabia naquele armário. Os policiais ficaram surpresos com como o criminoso conseguiu colocar um corpo humano ali. Os policiais prenderam imediatamente o dono do apartamento e seu amigo, que estava lá durante a visita. O morador era Michael Little, de 23 anos, que reagiu à sua prisão de forma bastante calma. Mas seu amigo ficou chocado com o que estava acontecendo. Ele não viu o que estava dentro do armário e não entendia por que estavam sendo detidos. Após prendê-los, os policiais ligaram para o principal detetive e esperaram por ele. Primeiro, uma viatura chegou ao local e os policiais levaram um amigo do dono do apartamento para a delegacia. Little ficou no apartamento com outro policial aguardando a chegada da próxima equipe. O policial decidiu não perder tempo e tentou conversar com Little. Para sua surpresa, Little quase imediatamente começou a confessar tudo em detalhes. Ele começou sua história com as palavras: "Estou tão feliz que você a encontrou. Eu queria contar a alguém sobre isso há muito tempo." Ele relatou ao policial a cronologia dos eventos que levaram à morte da garota, mas o oficial considerou essa versão duvidosa. Segundo Little, na noite de Ano Novo, ele viu Raquel na rua. Ele se aproximou e conversou com ela, oferecendo-se para levá-la ao seu apartamento. A garota concordou, e eles foram para a casa dele. Lá, os dois beberam um pouco e, em seguida, houve uma discussão entre eles. Little não especificou a causa, apenas disse que saiu para outro cômodo. Quando voltou para a cozinha, viu Raquel de costas para ele. Ele se aproximou dela e notou que ela estava segurando uma faca.
No segundo seguinte, ela se virou para ele e cortou seu braço. Little entrou em pânico, pegou uma faca de cozinha e a atingiu, o que resultou na morte de Raquel. O policial duvidou da veracidade dessa história, pois parecia bastante ilógica. No entanto, ele registrou a confissão de Little, e depois o homem foi levado para interrogatório na delegacia. Ele confirmou tudo o que havia dito ao oficial e insistiu que agiu em legítima defesa. Diante da pergunta óbvia sobre por que ele não ligou para a polícia, Little afirmou que estava com medo e pensou que ninguém acreditaria nele, então decidiu esconder o corpo em seu armário. Ao investigar sua biografia, a polícia descobriu que Little tinha um extenso histórico criminal desde jovem, com múltiplos incidentes de roubo e outros delitos menores. Ele foi expulso da escola várias vezes, o que resultou em uma educação mínima. Little praticamente não trabalhava, ficava em casa, consumia álcool e maconha. A polícia conversou com vários de seus amigos, que disseram que Little frequentemente fantasiava sobre sair com várias mulheres. Ele até chegou a dizer a eles que estava saindo com uma loira bonita de 1,80, embora seus amigos soubessem que na realidade ele não estava em um relacionamento com ninguém. Este detalhe intrigou os detetives. Raquel tinha aproximadamente a mesma altura e cabelos claros. Eles supuseram que Little fantasiava sobre mulheres desse tipo e escolheu Raquel como vítima com base nesses parâmetros. No entanto, a polícia determinou que a garota não conhecia Little, embora morassem em ruas coladas. Os investigadores tentaram reconstruir a cronologia daquela noite e descobriram que, na noite de 31 de dezembro, o suspeito se encontrou com seus amigos enquanto se preparavam para o Ano Novo. No entanto, Little deixou a companhia deles depois que a garota com quem ele estava flertando saiu com seu amigo. Então, Little foi para outra festa. Mas pouco depois da meia-noite, disse que iria para casa. O trajeto da festa passava pela mesma estrada que Raquel estava seguindo. Comparando todos os fatos disponíveis, os detetives chegaram a uma conclusão alarmante. Lembra daquele estranho que passou por Raquel e sua mãe quando ela estava convencendo a filha a não ir para casa a pé? A mãe também pensou em pedir a esse homem para acompanhar Raquel. Na opinião da polícia, esse homem era Little. Esta versão foi indiretamente confirmada pelas gravações das câmeras de vigilância. Os detetives revisaram as gravações onde Raquel foi registrada pela primeira vez. Cerca de 3 minutos antes desse momento, um homem que se parecia com Little passou pela mesma estrada. Mas na segunda gravação, tudo mudou. Quando Raquel foi vista por outra câmera, um homem desconhecido já estava seguindo atrás dela. Se esse era Little, ele teria que ter parado em algum lugar e esperado que a garota passasse. Depois disso, ele começou a persegui-la. Essa versão dos eventos contradizia completamente o relato do próprio homem. Mas mais contradições surgiram depois que os médicos legistas apresentaram seu relatório. No corpo da vítima, foram encontradas 27 feridas de faca, infligidas com grande força. Além disso, alguns dos golpes foram dados nas costas da garota. Quanto ao próprio suspeito, não foram encontrados cortes em nenhum local de seu corpo. Todos esses fatos inequivocamente indicavam que sua história não correspondia à realidade. Com base em todos os dados disponíveis, os detetives chegaram a uma versão mais plausível. Naquela noite, Little estava furioso por ter sido rejeitado na primeira festa. Quando passou pela casa da mãe de Raquel, ele ouviu parte de sua conversa e percebeu que a garota estava indo para casa sozinha. Raquel também se encaixava no tipo de mulher com quem o homem fantasiava e ele decidiu ou atacá-la ou tentar conversar com ela. Ele se afastou da estrada principal e esperou que Raquel passasse. Depois, ele começou a segui-la e a situação poderia se desenvolver de duas maneiras: ou ele a atacava imediatamente, ou tentava flertar com ela. No segundo caso, Raquel provavelmente o teria ignorado e teria ido embora. Em primeiro lugar, ela tinha um namorado. Em segundo lugar, ela não teria entrado na casa de um estranho que se aproximou dela na rua no meio da noite. E em terceiro lugar, Raquel estava extremamente preocupada com seus gatinhos. Quando descobriu que Mark os deixou a noite toda, ela não conseguia pensar em mais nada e tentava voltar para casa o mais rápido possível. Era muito mais provável que ele a atacasse quando ela estivesse o mais próximo possível de sua casa e a arrastasse para o apartamento, e eles seguiram essa lógica. Logo, os policiais encontraram evidências disso na parte de trás de Raquel, onde havia vestígios de sujeira, o que indicava que ela foi arrastada pelo chão.
Os peritos também determinaram que a garota foi morta não na cozinha da casa de Little, mas sim no corredor, onde encontraram a maior parte das manchas de sangue que o criminoso tentou limpar. Nesse sentido, os policiais sugeriram que Little a matou imediatamente depois de chegarem ao apartamento. Além disso, os médicos legistas descobriram que a vítima foi violentada e encontraram o DNA de Little em seu corpo. Dadas as circunstâncias presumidas, Raquel já poderia estar morta naquele momento. Com base em tudo isso, em 31 de janeiro, o homem foi acusado de assassinato. No entanto, até aquele momento, Little já havia contratado um advogado e decidido se distanciar de suas declarações iniciais, afirmando que não matou ninguém. Como resultado, o caso foi levado a tribunal e o julgamento começou em outubro de 2003. Lá, os advogados apresentaram uma nova versão de Little. Agora, ele afirmava que o verdadeiro assassino era seu amigo chamado Fuller, aquele mesmo que foi preso junto com ele no dia em que o corpo foi descoberto, mas mais tarde foi libertado porque não havia evidências ligando-o ao crime. Segundo Little, ele voltou para casa mais tarde naquela manhã e viu Fuller e Raquel lá. Fuller contou que ele e a garota se encontraram e decidiram ir para o apartamento de Little, já que Fuller tinha as chaves. Os três beberam juntos e, depois, Raquel foi com Little para o quarto e teve relações sexuais com ela. Logo após isso, um furioso Fuller irrompeu no quarto. Ele estava interessado na garota e ficou furioso ao descobrir sobre o relacionamento deles. Ao saber disso, ele pegou uma faca e atacou Raquel várias vezes, depois ameaçou Little. Ele exigiu que ele o ajudasse a limpar o sangue e nunca contasse a ninguém sobre o que aconteceu, caso contrário, ele mataria não só Little, mas também seus entes queridos. Como você pode imaginar, ninguém acreditou nessa história. Isso contradizia não apenas as evidências, mas também o bom senso. Tudo indicava que Little era o assassino e não havia uma única prova da participação de seu amigo. O julgamento acabou bastante rápido, já que a defesa não conseguiu apresentar nenhuma evidência que contradissesse a culpa de seu cliente. Como resultado, Little foi considerado culpado de assassinato e condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, se seu pedido for aprovado. O assassinato de Raquel foi um golpe devastador para todos os seus parentes, mas sua irmã mais velha foi a mais afetada. A garota tinha diabetes e, devido ao estresse, sua saúde foi severamente afetada. Após uma longa batalha, ela faleceu em 2010, e sua família culpou completamente a ação do criminoso por isso.